Olá, bem-vindo e bem-vindo a mais um Bom Dia Fim do Mundo, gravado diretamente da TV PUC, em São Paulo. Eu sou Ricardo Teto e neste podcast a gente traz conversas que buscam transformar a apatia em inquietação, sem derrotismo, mas também sem negacionismo. Depois de 2 programas com uma cara mais diferente, o Bom Dia Fim do Mundo volta no formato mais clássico e nesse episódio a gente vai falar sobre o gosto amargo deixado pelas reuniões da COP29 e do G20, enquanto aqui no Brasil foi descoberto aí o planos golpistas dos militares que buscavam assassinar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. Tudo isso agora no Bom Dia Fim do Mundo. Então, antes de mais nada, deixa eu cumprimentar aqui minhas colegas de bancada. Primeiro ela aí, que finalmente saiu daquele galpão em Baku e voltou a ver a luz do sol. Bem-vinda de volta, Giovana Gerardi, e bom dia. Bom dia, Terto, obrigada. Ai, que bom ver o sol de novo, gente, vocês nem imaginam. E ela que também está de volta, completando aí o formato clássico do Bom Dia Fim do Mundo, Marina Amaral. Bom dia, Marina. Bom dia, Terto, bom dia, gente. Feitas as devidas apresentações e cumprimentos, enquanto a batata do fim do mundo e dos militares e dos bolsonaristas golpistas segue assando, aproveite que você está aí nos assistindo e nos escutando, siga e assine este podcast onde estiver. Divulgue o Bom Dia Fim do Mundo por aí, seja o nosso profeta do apocalipse, traga mais olhos e ouvidos para estas conversas. Se você quiser nos assistir, nós estamos no YouTube da Agência Pública, se você quiser nos escutar, nós estamos em todos os tocadores de podcast. Se você estiver no Spotify ou na Apple, nos dá aí 5 estrelas para deixar a gente bonito aí na plataforma dos aplicativos. Agora que eu já passei o nosso chapéu, bora para o primeiro bloco do programa depois da vinheta. Bom, gente, então vamos começar aí o primeiro bloco, né, falando do assunto que não teria como a gente fugir, né? Cada nova revelação da Polícia Federal envolvendo a investigação aí desse movimento golpista, mas fica claro o tamanho do estrago que essa turma queria, né, fazer no país. E é sem nuance nenhuma, né? Era plano para matar o Lula, plano para matar o Alckmin, Alexandre de Moraes, plano impresso dentro da impressora do Planalto. Aliás, bom dia, fim do mundo para a impressora do Planalto, afinal, testemunha aí da derrocada da democracia brasileira. Que fase, né, Marina? Mas poderia ser pior, né? Pois é, Terto. Enquanto a Giovana não dormia em Baku, nós aqui no Brasil nos vimos cara a cara com esse plano macabro, que, como você disse, foi impresso dentro do Palácio do Planalto, né? E que previa matar presidente, vice-presidente, ministro do DSE. E era um golpe que, segundo a Polícia Federal, estava sendo arquitetado desde que o Bolsonaro assumiu o poder. Já havia um plano para que, se ele não fosse reeleito, o golpe fosse dado, né? Não fosse isso estar documentado nesse relatório de mais de 800 páginas da Polícia Federal, com 37 indiciados, 25 deles militares, e que já foi enviado para a Procuradoria-Geral da República, seria até difícil de acreditar, né? Uma história muito louca. Como dizem, o roteirista do Brasil é bom, né? Pois é. É muito caricato, né? E, para além desse aspecto quase folclórico, o relatório apresenta provas consistentes, né? Não apenas em relação aos já presos, que é o general Mário Fernandes, 3 oficiais e um agente da Polícia Federal, mas em relação aos outros indiciados que envolvem gente graúda, como o general Braga Neto, né, que dispensa apresentações, já que ele foi tão aparecido durante todo o governo Bolsonaro, o general Augusto Heleno, o general Paulo Sérgio, que era ministro da Defesa, e o ex-presidente Jair Bolsonaro, que a Polícia Federal coloca no centro de todo esse golpe, né? Dizendo que ele sabia de absolutamente tudo, inclusive do plano com os assassinatos. Ao que tudo indica, a decisão da Procuradoria-Geral da República só vai sair a partir de fevereiro de 2025. Mas o fato que a gente sabe desde agora é que a democracia brasileira esteve por um triz. A extrema-direita mostra seu poder destruidor no Brasil, como já mostrou e vai mostrar provavelmente de novo nos Estados Unidos, e como vem mostrando na Argentina, né? Que sob o governo de Javier Milei já tem uma taxa de pobreza que alcança mais da metade da população urbana do país. E apesar de tudo isso, a gente viu como Milei hesitou em assinar o documento contra a fome, né? E a pobreza no G20, e também aquele papelão em que ele retirou a delegação da Argentina da COP, né, Giovana?
Como você avalia a Conferência do Clima? Você acha que teve uma influência dessa extrema-direita representada pela eleição do Trump nesse acordo? Acho, Marina, você tem toda a razão. Teve isso mesmo, né? Quer dizer, o Milei tinha mandado os delegados dele para lá e tirou alguns dias depois do começo, piorando, de fato, um mal-estar que já vinha pairando, né, desde o início da COP por causa da eleição do Trump. Então, acho que muito rapidamente ali ficou claro que a extrema-direita estava como uma sombra, né, em cima das negociações. Eu acho que as questões geopolíticas, né, as políticas internas dos países teria um grande peso na costura de um acordo. Isso a gente percebeu muito rapidamente e, de fato, a COP acabou tendo um resultado muito ruim. A gente já tinha dito aqui, né, nos episódios anteriores, que essa era para ser a COP do financiamento. Ou seja, era a hora de definir quem paga a conta da ação climática e colocar um novo valor na mesa, né, substancialmente maior do que os 100 bilhões de dólares que estão em vigor hoje. Eles ficam em vigor até o ano que vem, e tinha que se definir o que eles chamam de qualidade desse recurso, que é o quê, né? Se esperava que na COP de Baku tivesse alguma garantia de que a maior parte desses recursos que são necessários para os países em desenvolvimento fazerem suas reduções de emissão de gás de efeito estufa, se adaptarem aos impactos das mudanças climáticas, se esperava que tivesse ali uma rubrica, né, uma coisa assim falando, maior parte desse dinheiro vai vir de fonte pública ou vai vir com juros muito baixos, porque não adianta nada você dar um financiamento como se fosse um empréstimo de banco, que só aumenta o endividamento de países que já são muito pobres e que já estão muito vulneráveis às mudanças climáticas. Essa garantia que era esperada não foi obtida. E assim, na verdade, todo o acordo é muito ruim. Primeiro porque o valor que era desejado, que se esperava, né, que fosse alcançado nessa COP, que era de 1,3 trilhão de dólares por ano, ele não foi obtido. Na verdade, se combinou de mobilizar apenas 300 bi por ano, ou seja, eles só cortaram 1 trilhão, né, da conta ali, só tiraram o número 1 da promessa. E em segundo ficou escrito que os países desenvolvidos eles vão assumir a liderança em mobilizar esses valores, mas que esse recurso poderá ser de uma fonte variada, uma fonte variada, né? Desde fontes públicas a fontes privadas, por exemplo. O que é ruim porque a gente cai justamente nesse risco aí dos empréstimos. O acordo chega a mencionar essa meta de 1,3 trilhão, mas como uma coisa assim, uma aspiração. Né? Então eles falam assim, todos os atores, e aí inclui país de desenvolvimento e país em desenvolvimento, país desenvolvido e país em desenvolvimento, perdão, né? Todos juntos teriam que atuar para isso. E isso foi interpretado pelos países mais pobres como uma grande traição. Ela abala o princípio basilar da Convenção do Clima, que é das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. O que é isso? A mudança do clima é um problema global, é um problema de todo mundo, obviamente, mas tem alguns que são mais responsáveis por isso do que outros. Logo, esses têm que fazer mais, têm que botar mais dinheiro na mesa, etc. e tal. Esse impasse estava tão difícil, gente, estava tudo tão complicado ali, que em um dado momento, no sábado, já 24 horas depois que a COP tinha que ter terminado, chegou um momento que todo mundo começou a olhar e falar assim, não vai rolar, isso aqui não vai ter acordo e talvez seja até melhor que não se tenha um acordo do que se tenha um acordo muito ruim, porque um acordo ruim só vai adiar o problema, né? Mas é aí que a gente percebeu a geopolítica atuando muito fortemente. Por um lado, a gente vê os países europeus, que tradicionalmente são grandes doadores, se expressando ali que eles não estavam dispostos a colocar mais recurso na mesa por medo das pressões internas nos próprios países. O que acontece? Eles começaram ali, tem um discurso que vem crescendo muito em países como a Alemanha, França, de que assim, como assim vocês estão dando dinheiro para outros países quando a gente aqui internamente tem os nossos próprios problemas? E isso é um discurso alimentado pela extrema-direita que está em ascensão nesses países. Então ali a gente viu que não ia sair muito mais recurso. E a presidência da COP, que era do Azerbaijão, né, foi muito fraca, se deixou levar
por esse discurso dos europeus, até porque hoje o Azerbaijão tem uma relação muito próxima com a Europa, porque a Europa compra gás natural do Azerbaijão, porque não compra mais da Rússia, que está em guerra com a Ucrânia. Então você vê assim essas forças geopolíticas impactando nessa costura do acordo de Baku, né? E aí começou a ter essa pressão assim de gente, pensando bem, é melhor sim, nem que seja um acordo fraco e ruim, porque essas condições todas que a gente está vendo agora vão estar piores ainda no ano que vem. Nada indica que elas vão melhorar. Até porque o Trump vai estar no poder no ano que vem nos Estados Unidos. E aí, muito certamente, ele não vai dar um tostão para lugar nenhum. Então, se 300 bi já foi ruim agora, no ano que vem talvez fosse menos que isso. Talvez não conseguisse se chegar a nada, né? E mesmo o Trump falando que ele vai sair do Acordo de Paris, é um processo um pouquinho burocrático, que vai levar um ano. Ou seja, a delegação americana sob Trump vai estar atazanando a nossa COP de Belém aqui no ano que vem, provavelmente bloqueando tudo. E aí, por isso, até o Brasil era um dos grandes interessados que fosse fechado um acordo lá em Baku. O Brasil não queria esse problemão vindo para cá, né? Eu conversei com a Ana Toni, que é a secretária de Mudança do Clima do Ministério do Meio Ambiente, e ela resumiu assim, ela foi uma das grandes articuladoras disso lá em Baku, e ela resumiu assim o resultado, abre aspas. A COP29 foi um triste reflexo da política nacional dos principais países ocidentais, dos países desenvolvidos e que são os doadores. Eles não conseguem mais convencer seus eleitores da importância da política multilateral do clima. Eles se esquecem que esse é um problema global, que as emissões não têm fronteiras e que somente soluções globais que envolvam todos podem combater as mudanças do clima. Isso significa que, sem ajudar os países em desenvolvimento, não vai ter uma solução global. Fecha aspas. Pois é. E aí, eu vou querer saber um pouco mais da China, Giovana, de como foi o papel da China nessa COP. Não apenas porque o país tem um peso grande, né, na crise climática, que embora não seja um dos emissores históricos, ele é hoje o maior emissor de gases estufa. Mas porque a China é uma grande parceira do Brasil, né? E a gente viu aí durante a G20 que os dois países estão muito próximos, eles estiveram alinhados nos principais desafios. O presidente da China, o Xi Jinping, ele ficou no Brasil, né, para uma visita depois do evento. E, aliás, eu achei muito bacana que ele escreveu um artigo na Folha, o presidente chinês, logo que ele chegou no Brasil, em que ele lembra toda essa importância histórica dos laços entre os dois países, fala da ligação dos dois povos também, né, de admiração mútua. E, aliás, ele, assim como os brasileiros adoram os pandas chineses, ele cita no artigo que os chineses adoram as fofinhas capivaras. Que amor. E aí eu queria entender como que se a China, que é uma das principais, maiores economias do mundo, está disposta a assumir um papel maior na liderança do combate ao clima, Giovana, porque ela até foi cobrada para contribuir para esse financiamento, né? Isso mesmo. Os países desenvolvidos passaram quase o tempo todo na COP defendendo que se aumentasse essa base de contribuintes, né, base de doadores aí para esse 1 trilhão, 300 bi, o que seja. Estados Unidos e países europeus principalmente ficam argumentando isso, que China, Arábia Saudita, mesmo o Brasil, não são países exatamente pobres, né? Eles poderiam colaborar com esse montante. Só que isso, desde o começo, foi considerado inconcebível, foi considerado como uma coisa tipo, se vocês ficarem insistindo nisso aqui, não vai ter acordo. Porque, como eu comentei, né, anteriormente, você tem essa divisão que vem lá da Convenção do Clima da ONU, que foi estabelecida na Rio 92, né? Então a gente está falando aí de uma coisa de 32 anos atrás, mas foi quando se criou esse tal conceito de responsabilidades comuns, porém diferenciadas, né? E aí claro, naquele momento você tinha um mundo muito diferente do que ele é hoje. É claro que a China de 92 não é a China que é hoje, essa potência econômica, etc e tal. Mas tem uma questão aí de princípios. Né? Assim, se você abrir essa brecha, você tira a responsabilidade dos países ricos, que de fato foram quem mais contribuíram para esse problema, né? E os países pobres falam o seguinte: se os ricos nem sequer cumpriram aquele compromisso dos 100 bilhões de dólares por ano, como é que agora eles querem falar que os outros que têm que colocar dinheiro na mesa para aumentar esse recurso, né? Então, fica nesse cenário ali de que ficou esse impasse muito grande. Agora,
Você tem toda a razão. A China, por incrível que pareça, ela tem bancado de mocinha. Eu acho que em outras COPs ela dificultou mais, então ela é fofinha agora, as capivaras, tudo mais. A China é a maior investidora mundial em tecnologias limpas. É o país que mais cresce em energia solar, em energia eólica, em carros elétricos. Ela realmente é uma grande potência nisso. E ela falou o tempo todo na COP que ela é uma grande doadora, que ela já doou mais de 25 bilhões de dólares nos últimos anos, e disse o seguinte: eu não me oponho a colaborar, não. Eu topo que coloque aí que eu sou uma colaboradora, mas desde que fique muito clara a liderança, que isso é voluntário e que a liderança, né, condicionando a liderança dos países desenvolvidos. Aí, como os desenvolvidos não quiseram dar mais, a China lavou as mãos, né? Bom, no segundo bloco a gente continua nesse clima de fim de festa, mas chegou a hora da gente passar os nossos quitutes apocalípticos no quadro Trombeta da Semana, logo depois da vinheta. E parece que chegou a vez da moda fim do mundo ostentação. Enquanto a água de muita gente já bateu na bunda ou no pescoço, um resort no Azerbaijão inovou oferecendo a seus clientes um terapêutico banho de petróleo. Isso mesmo, banho de petróleo. Com a premissa de que todo dia um malandro e otário sai de casa é universal, a administração do resort alega que o banho de petróleo combateria mais de 70 doenças. Olha, eu diria que nadar no Rio Tietê também. Afinal, quando você morre, grande parte das doenças que você tinha também morrem junto. O país foi o anfitrião da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP29, onde se pretendia discutir a redução global dos usos de combustíveis fósseis num esforço para evitar ou ao menos adiar o colapso climático do planeta. Pois é, mas a gente ainda está na fase de tentar convencer as pessoas que tomar banho de petróleo não é uma boa ideia. E depois você ainda vai ter que tomar um longo banho normal, com água, para tirar todo aquele óleo grudento do banho terapêutico, impactando ainda mais o clima. Nesse caso, eu prefiro o tipo de ostentação dos ricaços que entram em submarinos para ver o Titanic. Aliás, implodir no fundo do oceano também combateria mais de 70 doenças, podemos dizer. E também podemos dizer que essa é a trombeta grudenta da semana. Um sinal do fim dos tempos e um sinal de que o Bom Dia Fim do Mundo agora vai para o segundo bloco. Enquanto a Giovana estava lá na COP, né, aqui no Brasil, além das revelações dos planos golpistas e homicidas, a gente estava em clima de G20. Mas não era aquele clima, né, muito bom, não. Um clima bem xoxo, de fim de festa, né? De quando você chega no final da festa e tenta encontrar mesmo um brigadeirinho, né, um docinho, um beijinho. Essa foi a impressão que eu tive quando eu vi o valor que o Biden, né, destinou para a Amazônia. Não sei se ele estava já em clima de Black Friday, o que foi aquilo. Foi muito baixo, né? É isso mesmo, Marina? O G20 foi só a raspa do tacho? Pois é, Teto. Primeiro a gente tem que dizer que o Brasil teve que dançar miudinho para que o G20 não se encerrasse sem uma declaração final. Né? Por fim, eles conseguiram fechar essa aliança contra a pobreza, que era uma ideia do que o presidente Lula fazia muita questão, né? E inclusive a taxação dos super ricos, o que pode sim ser considerado uma vitória importante. Agora, a declaração final, ela acabou ficando muito vaga, porque ninguém ia se entender ali ao falar dos conflitos, né? Dos conflitos na Rússia e Ucrânia, e Israel, Líbano e faixa de Gaza. Então ela acabou terminando aí com essa declaração final um tanto vaga nesse quesito. E também tinha a questão dos Estados Unidos, né? Que o Biden já estava muito enfraquecido. Agora, o Biden, ele pode ter ajudado a evitar um golpe no Brasil, que isso também está no relatório da PF. Mas, por outro lado, ele não foi muito generoso em relação à Amazônia. Isso desde o começo do governo. Porque quando o Biden assumiu, ele tinha prometido 500 milhões de dólares para o Fundo Amazônia. Aí quando o Lula foi para Washington, uns 3 meses depois, ele entregou uma doação de 50 milhões de dólares. Até a democracia brasileira foi elegante, disse que era apenas um valor simbólico, um gesto de boa vontade. E aqui ele veio para o Brasil, ganhou o seu tour na Amazônia, né, que o Macron já tinha ganhado, dessa vez foi a vez do Biden, e anunciou o quê? Mais 50 milhões de dólares. Pelo amor, né? Quer dizer, gente, 100 milhões de dólares é menos que o salário do Neymar. E se a gente fizer um comparativo aí mais sério,
que é quanto aos outros gastos americanos, por exemplo, os gastos militares dos Estados Unidos, a gente vê que é uma quantia ridícula. Para ter uma ideia, esse valor é 0,5% do que os Estados Unidos gastou até agora enviando ajuda para Israel. Para cada $1 que o governo Biden deu para o Fundo Amazônia, entre 2023 e 2024, outros $179 foram para ajuda militar a Israel desde o início da guerra, em 7 de outubro de 2023. Isso sem falar na decisão que também foi tomada, né, nesse período COP G20, do Biden enviar mísseis de longo alcance para a Ucrânia. E esses bombardeios, segundo a Rússia, já começaram, mas são, por enquanto, mísseis britânicos. Logo no dia 18 de novembro, então estava em plena Copa, né, Giovana? Como é que foi plena COP? Como é que foi isso lá? Imagina, a gente, assim, ó, porque o Azerbaijão é um paizinho, né? Só que ele faz fronteira ao norte com a Rússia, ao sul com o Irã. Então você pensar, né, que faz fronteira com dois países em guerra, né? A Rússia com a Ucrânia e o Irã pelo envolvimento com a guerra de Israel e Líbano, né? Ou seja, esses mísseis passavam não muito longe ali das nossas cabeças. Eu só fiquei passando. Imagina se eles fecham esse espaço aéreo e a gente fica aqui nesse espaço sem luz do sol para sempre. Ainda bem que não aconteceu. Mas, Pois é, né? Já também nada mais clima de fim do mundo, né? Nada. A COP também já estava com esse clima de fim do mundo, né? E nada pior, né, para todas as imaginações, do que uma guerra nuclear. E foi justamente o que voltou para o horizonte agora com uma certa força, porque na semana passada o Kremlin relaxou muito os critérios para o uso de armas nucleares em guerra, né? E ele também concluiu que os Estados Unidos e o Reino Unido ultrapassaram uma linha vermelha quando eles passaram a mandar mísseis que a Ucrânia pode alcançar a Rússia com facilidade, né? Que são mísseis de longo alcance. E aí o Putin já falou em bombardear países que permitem o uso de armas contra as nossas bases. Quer dizer, escalou a ameaça de uma guerra nuclear. Exato. Não, isso com certeza, sim, é uma coisa que ficou pairando ali em cima da COP. Então, por um lado é isso, né, o G20 acontecendo ao mesmo tempo que a COP. Então, todo esse dançar miudinho que você falou aí do Brasil para ter um acordo, a gente vê os mesmos problemas na COP para chegar a um acordo, né? Você vai fazendo aquelas amarras e, no final das contas, você tem um acordo fraco mesmo. Então, eu acho que é isso, né? No final das contas, o que a gente viu foi esse tabuleiro geopolítico todo complicadíssimo. Não tem como você esperar que alguém vá tomar acordos robustos quando todo é muito instável, né? Agora, uma coisa que a gente percebe, né, que acabou acontecendo nessa COP por conta de tudo isso, é que houve uma quebra de confiança entre os países. Como eu já comentei no primeiro bloco, chegou um momento ali que a gente imaginou que ia ser impossível fechar esse acordo. E, de novo, né, assim como a Ana Toni mencionou, a gente só consegue ter um combate à ação climática se todo mundo estiver jogando junto. Não tem como ser diferente, porque é uma atmosfera só, é um planeta só, todo mundo tem que fazer esforço junto, né? Se a gente pensar, por exemplo, quando se fechou o Acordo de Paris há 10 anos, né, há 9 anos, né, em 2015, uma coisa que foi fundamental é que um ano antes do acordo, os Estados Unidos e a China, num movimento inédito, lançaram uma declaração conjunta em que os dois países falavam: a gente vai juntar forças, a gente vai unir esforços para combater a mudança do clima. E isso foi fundamental por uma série de motivos. A gente está falando de um líder dos países desenvolvidos e do líder dos países em desenvolvimento, os dois maiores emissores de gás de efeito estufa, o maior emissor histórico e o maior emissor da atualidade. Então, na hora que eles tomaram essa atitude, aquilo realmente rompeu barreiras. Foi o que permitiu o Acordo de Paris. Agora a gente está vivendo uma situação completamente contrária, né? Você não vê esse esforço conjunto em ação. E aí a gente tem o efeito rebote, né? Que é justamente isso. Se você tem uma sensação de que o outro não está fazendo a parte dele, por que eu vou fazer a minha? Né? E lembrando que a gente está nesse momento que os países precisam apresentar novas metas climáticas, que é a coisa que vai acontecer até a COP de Belém, né, no ano que vem. Só que
Por isso que a questão do dinheiro era tão importante. Porque que país mais pobre vai virar e falar assim, sim, eu vou ser mais ambicioso na minha meta climática se eu não tenho recurso para isso? Sem dinheiro, como é que eles vão mexer nas metas deles? E aí, falando em dinheiro, essa situação da guerra, ela fica ainda mais gritante, porque se a gente lembrar, a Marina comparou esse recurso do Fundo Amazônia com o dinheiro que vai para Israel. Se a gente lembrar, né, naquele episódio que a gente mencionou as guerras aqui no Bom Dia, teve um levantamento que foi feito pelo Instituto de Pesquisa para a Paz de Estocolmo, que apontou que os gastos militares globais em 2023 tinham passado de 2,4 trilhões de dólares. Ou seja, o gasto militar no mundo é quase o dobro do que se esperaria que fosse usado, né, o 1,3 trilhão para a ação climática. Então tudo isso, né, gente, deixa os humores muito... Você vê as prioridades, né? O que é a prioridade, exatamente. E aí, assim, é isso. Tem muita gente que acha que essa COP foi um golpe pesado no multilateralismo. O que é perigoso você fazer esse tipo de comentário, porque fortalece opiniões como do Trump e do Milley, que são contra o multilateralismo, né? O que nos deixa aí nesse cenário muito volátil, muito incerto, que vai aterrissar aqui no Brasil na COP30, e aí a diplomacia brasileira, que é muito competente, eu acho que ela vai ter que sambar com muita elegância aí para salvar esse processo no ano que vem. Pois é, né? Fazer milagre. E os milagres podem vir de lugares inesperados, pelo menos em relação à possibilidade de uso de armas nucleares pela Rússia. Porque, segundo os analistas, ironicamente, o que pode pelo menos adiar os planos do Putin de lançar armas nucleares é a eleição do Trump, porque os dois são muito amigos e é possível que ele aguarde para ver o que os Estados Unidos vai fazer em relação ao conflito antes de tomar essa atitude mais radical. Será que só um fim do mundo pode acabar com outro fim do mundo, Teto? Olha, não sei o que salva o fim do mundo, mas sei o que salva sempre o final deste programa, que é o quadro A Luz no Fim do Túnel, onde o Andy e o Gabriel, que semana passada estava aqui nessa mesa, agora voltou aos céus da redação, nos traz uma boa notícia para nos iluminar. Vem, Anjo Gabriel. Oi, gente. A luz no fim do túnel de hoje tem a ver com os resíduos sólidos urbanos, que é um nome mais chique para o nosso famoso lixo. A Universidade de São Paulo vai inaugurar uma usina que produz energia elétrica, biofertilizantes e biogás, um tipo de biocombustível. Tudo isso em uma única planta industrial. E a matéria-prima são os resíduos orgânicos dos restaurantes universitários. O objetivo principal da usina é mostrar que dá para aproveitar totalmente os resíduos sólidos urbanos, e que isso pode ser feito de uma forma acessível e que gera bem menos impacto do que um aterro tradicional. A usina pode gerar energia suficiente para abastecer até 1.200 residências por dia. E segundo os cálculos do Instituto de Energia e Ambiente, a usina emite 99% menos gases de efeito estufa do que um aterro. Enquanto um aterro libera mais ou menos 600 kg de gás carbônico para cada tonelada de resíduos, na usina da USP são liberados só 1,5 kg. A usina custou 7 milhões de reais e pode processar até 43 toneladas de resíduos por dia. E a expectativa é replicar essa iniciativa em outros lugares. As informações são da Folha de São Paulo. E depois dessa luz no fim do túnel, é hora de agradecer a quem ilumina o trabalho da Pública. São as pessoas que contribuem com o programa de aliados, que é o que viabiliza matérias, reportagens e formatos como este aqui. Se você quer fazer parte dessa verdadeira arca de salvação, acesse apoie.apublica.org. apoie.apublica.org e veja lá as formas que você tem para continuar contribuindo com o nosso trabalho. Você também pode ajudar o Bom Dia Fim do Mundo enviando sua dica de trombeta da semana e de luz no fim do túnel para o e-mail correiodofimdomundo@apublica.org. correiodofimdomundo@apublica.org. A gente vai ficando por aqui, deixa eu me despedir aqui das minhas colegas de Fim do Mundo, primeiro Giovana Girardi. Bom dia, Giovana, até semana que vem. Bom dia, Terto, até semana que vem. Até semana que vem, pessoal. E Marina Amaral, bom dia, até semana que vem, Marina. Até semana que vem, Terto, de olho nos golpistas. De olho nos golpistas. Até o próximo Bom Dia Fim do Mundo. Toda quinta-feira de manhã, bem cedo em todos os tocadores de podcast, você pode nos escutar ou também nos assistir no YouTube da Agência Pública. Segunda-feira, também você pode nos assistir através do canal Universitário, 11h30 da noite. Boa noite, Fim do Mundo, para quem nos assiste através do canal Universitário. Até semana que vem, Bom Dia Fim do Mundo.